Pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta tarde para esta formação, o estudo que faremos do Evangelho de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de mais nada, quero dizer da alegria de nós podermos retomar nossas catequeses, não é? Uma vez por mês, eu vou sempre avisando nas missas, e contar com a presença de vocês é muito importante, me alegra e me motiva a seguir com este trabalho. Só para recapitular, refrescar um pouco a nossa memória, nós, desde setembro de 2024, mês a mês, estamos fazendo estudos, não é? De livros da Bíblia. Começamos com a primeira carta de São João, depois partimos para o Evangelho de João, em seguida o Evangelho de São Marcos, depois as cartas de São Paulo, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos. Olha quantos livros nós já percorremos, todos no Novo Testamento, não é? Então, quem está aqui desde lá de setembro de 2024, percorremos esse itinerário. Depois, o ano passado, em julho, fizemos uma pausa no estudo bíblico e todo o segundo semestre foi para nós um itinerário de estudo do Catecismo da Igreja Católica. Então, claro, resumidamente, porque é uma hora que nós temos, não é? Mas percorremos aí as 4 partes do Catecismo da Igreja Católica. Terminamos o ano, a última catequese foi em dezembro, janeiro não teve, e hoje então nós retomamos a nossa catequese com o pároco e vamos retomar o nosso estudo bíblico. E propus que hoje nós estudemos um pouquinho o Evangelho segundo São Mateus, justamente porque nós estamos na liturgia. Vocês sabem, a liturgia da igreja, ela segue 3 ciclos de leituras. As leituras vão se alternando em ciclos trienais. Então, anos A, B e C. Em cada um destes anos nós temos em foco um dos evangelistas. Este é o ano A. E no ano A nós, para quem vem à missa todo domingo, vai perceber ao longo do ano todo, nós vamos percorrer o Evangelho de Mateus na liturgia. A cada domingo vamos proclamando passagens do Evangelho de Mateus. Claro, com algumas exceções. Por exemplo, o período quaresmal, que logo vamos iniciar, e mesmo o período da Semana Santa e o tempo pascal, nós vamos nos debruçar muito sobre o Evangelho de João. Mas, grosso modo, no tempo comum, nós percorremos o Evangelho segundo São Mateus. Só para refrescar um pouquinho a nossa memória, são 4 os evangelistas, como todos sabemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sempre preferimos dizer o Evangelho. O Evangelho é um só, em 4 versões. O Evangelho segundo São Mateus.
o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho segundo São Lucas e segundo São João. Por que dizemos o Evangelho? Porque o anúncio, o conteúdo, e Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. Esta boa notícia, o seu conteúdo é o mesmo para os 4 evangelistas. Cada qual tem o seu perfil enquanto autor, enquanto modo de escrever, enquanto linguagem utilizada, não é? É isto que faz a diferença entre os 4 evangelistas. Costumamos também subdividir os 4 evangelistas desta maneira. Os assim chamados sinóticos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, e a literatura joanina, não é? João, o Evangelho de João e as cartas de João e também o Apocalipse. Sinótico, já conversamos aqui, só para recordar o que significa. Dentro desta palavra tem outras 2, né? Um prefixo sin e a palavrinha ótico, que tem a ver com olhar. Sinótico, do grego, significa um olhar na mesma direção. Olhar na mesma direção. Assim como sínodo, já ouviram esta palavra? Sin, odos. Odos é caminho. Sin é aquele prefixo, aquela partezinha da palavra que no grego significa o mesmo, conjunto. Então, sínodo é na mesma direção, no mesmo caminho. Sinótico, no mesmo olhar. Estamos dizendo então que Mateus, Marcos e Lucas têm um olhar muito parecido, na mesma direção, ao relatarem, não é? A vida de Cristo, o conteúdo da Boa Nova do Evangelho. Mateus, então, é um dos evangelhos sinóticos. Guardem esta palavra, ela é importante, um dos evangelhos sinóticos. São muito parecidos os 3 evangelhos, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Marcos é o mais antigo, ou o que foi escrito por primeiro. Ele é bastante sucinto, mas uma linguagem, não é, muito vivaz. É o mais curtinho também, em relação a Mateus e Lucas. Ele foi escrito aí, com certeza, antes do ano 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas, eles têm perspectivas um pouco diferentes. Lucas era um homem profundamente mergulhado e conhecedor da cultura grega. Ele era praticamente alguém oriundo da cultura grega. Então ele escreve o Evangelho para além da comunidade judaica, para os chamados gentios ou pagãos, aqueles que vinham de tradição e de cultura grega, ou seja, cultura não judaica, não é? Na época. Já Mateus é diferente, e aqui nós começamos a conversar sobre o nosso evangelho de hoje. Mateus, ao contrário de Lucas, era um homem profundamente enraizado na tradição e na cultura judaica. Ele organiza o seu evangelho sistematizando o material, o conteúdo do relato de um modo muito completo. Ele nos dá detalhes dos costumes do tempo de Jesus muito minuciosos, que Lucas, por exemplo, não faz, porque Lucas tem um pé na cultura grega. Quero explicar para vocês que, quando eu falo que Mateus era um homem
profundamente inserido na tradição judaica, significa que ele está ambientado na Palestina. Ao passo que Lucas, por exemplo, companheiro de Paulo, como foi nas viagens missionárias de Paulo, ele percorria áreas fora da Palestina, sobretudo regiões da Ásia Menor, marcadas, essas regiões, pela cultura, pela língua grega. Então é importante situar até geograficamente, não é, esta nossa conversa. Vamos falar de um autor, Mateus, cuja tradição indica ser aquele que foi chamado por Jesus da coletoria dos impostos, não é? Levi, Mateus, que Jesus apontou e disse: segue-me. E ele deixou a banca de coletoria dos impostos e seguiu Jesus. Este homem é profundamente conhecedor do ambiente, da língua, da cultura, das tradições judaicas. Tá bom? Tudo bem até aqui, minha gente? Fica claro? Muito bem. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, Lucas faz algumas coisas que Mateus não faz. Por exemplo, Lucas sente a necessidade de explicar ou de traduzir até mesmo algumas expressões próprias do judaísmo. Exemplo, quando Jesus crucificado está no meio das dores e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Lucas coloca imediatamente que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ele põe a expressão própria do hebraico, mas ele já traduz. Por quê? Ele está relatando o Evangelho para pessoas que não são do ambiente judaico e que, portanto, carecem de um apoio, de uma tradução. Por outro lado, Mateus, que não precisa ficar dando essas traduções, essas explicações, ele é profundamente conhecedor do Antigo Testamento. E Mateus tem como que uma necessidade muito latente, muito forte, de mostrar que tudo no Evangelho, tudo em torno de Jesus, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso Mateus sempre coloca: isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras que dizem, e põe a citação do Antigo Testamento. É muito interessante perceber isto, como, claro, sendo um autor ambientado no judaísmo do seu tempo, o conhecimento de todo o Antigo Testamento era muito, não é? Grande. Por isso Mateus, então, vai escrevendo o seu Evangelho com esta preocupação: mostrar à comunidade judaica que Jesus é o Messias esperado. Em Jesus, tudo se completa, tudo se cumpre. Ele é aquele Messias esperado. Então ele vai pondo, às vezes, lado a lado, o Antigo Testamento com os relatos do Novo Testamento, com este objetivo. Um outro aspecto importante que São Mateus gosta de ressaltar ao longo de todo o seu Evangelho é o tema da justiça. É muito forte no Evangelho de Mateus o tema da justiça, porque para os judeus existe um conhecimento e uma, vamos dizer, aplicação da lei e uma observância muito rigorosa quanto ao cumprimento da lei. Lei tem a ver com justiça.
Jesus muitas vezes vai dizer: cuidado com a justiça dos fariseus, porque eles estão ao pé da letra, impondo a lei para outros cumprirem, e eles mesmos não cumprem. E muitas vezes Jesus atrita com os fariseus por causa da justiça, que para os judeus significa cumprir a lei estritamente, ao pé da letra, mesmo que mecanicamente. E para a comunidade que nasce com Jesus, a justiça é a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus, que significa aquelas bem-aventuranças que nós meditamos no domingo passado, justiça do reino de Deus, que consiste no amor que o Pai tem por nós. Então é muito interessante que Mateus vai, pouco a pouco, ajudando. A sua intenção ao redigir o Evangelho é ajudar aquela comunidade a perceber: a justiça da lei antiga foi vencida, superada pela justiça do reino inaugurado por Jesus Cristo, e centrada essa justiça no amor, amor que resume toda a lei e os profetas. Tudo bem? Então, guardem isso aí no coração, porque é importante. Para o evangelista São Mateus, o tema da justiça é muito importante. E quando lermos o Evangelho todo, nós vamos perceber como vira e mexe vai aparecendo o tratamento deste tema, tema da justiça. Outro tema que se liga ao da justiça e que é muito querido por São Mateus é o tema do reino de Deus. O reino de Deus, que ele não chama propriamente de reino de Deus. Ele prefere utilizar a expressão reino dos céus. Isso não acontece lá com Lucas, não acontece com Marcos, só acontece aqui com Mateus. Reino dos céus. Por quê? Há diferença entre dizer reino de Deus e reino dos céus? Não há diferença. No entendimento de São Mateus é a mesma coisa. Mas por que então usar reino dos céus? Porque para a comunidade judaica havia até como um forte escrúpulo, um veto de se pronunciar o nome de Deus. Não se podia pronunciar o nome de Deus, com o risco de tomar em vão o nome de Deus e ofender a Deus, não é? Por isso, para não incorrer em qualquer tomada imprópria do nome de Deus, ele prefere dizer reino dos céus. Mas é a mesma coisa, não é? E este tema, como eu falei, vocês já perceberam, se liga ao tema da justiça, porque a justiça que São Mateus ressalta no seu Evangelho é a justiça do reino dos céus, que consiste em amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Tudo bem? Sim? Então isso são pinceladas gerais, um panorama geral deste Evangelho, que provavelmente foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Isto lá pelo ano 70. Alguns estudiosos preferem situar a redação de Mateus entre o ano 75 e o ano 90 depois de Cristo. Provavelmente aí há quem diga diferente, mas é uma opinião bastante aceita que este Evangelho foi escrito imediatamente após este acontecimento histórico, que historicamente é comprovado no ano 70 depois de Cristo,
houve uma guerra judaica e naquela guerra, por ordem dos romanos, eram imperadores de Roma, Vespasiano e Tito, mandaram destruir o templo de Jerusalém. E vocês sabem o que significou isto. Destruir o templo foi acertar no coração o judaísmo. E o templo foi destruído, foi arrasado totalmente. Para não dizer que foi totalmente destruído, o que sobrou do templo de Jerusalém? Só um pedacinho de um muro, que era um muro de arrimo, que sustentava a base de uma grande plataforma, não é? Uma grande esplanada sobre a qual era edificado o templo. Esse pedacinho de muro de arrimo que sobrou é o famoso Muro das Lamentações, que está lá até hoje, onde os judeus vão, não é? Lamentar o quê? Justamente a destruição do templo que ali existia e não existe mais desde o ano 70 depois de Cristo. E para complicar as coisas, depois naquela grande esplanada do templo foram edificadas mesquitas muçulmanas. Então, para o judaísmo isso foi evidentemente uma perda grave e perda de identidade, sobretudo. Então vejam que Mateus, de certa forma, nesse contexto imediatamente posterior à destruição do Templo de Jerusalém, ele procura escrever para os judeus com o intuito de mostrar que no fim das contas é Jesus, o Messias esperado. E o anúncio do Evangelho deve ir para além, não é, dos referenciais próprios da religião judaica, ir para todos os cantos do mundo, pelo mandato que o próprio Cristo fez aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Muito bem, uma outra curiosidade, aqui é só curiosidade mesmo: Tito, Vespasiano, mandando destruir o templo, espoliaram o templo, quer dizer, pegaram do templo tudo o que havia de tesouros, objetos, não é? Objetos destinados ao culto que se realizava no templo, coisas de valor, e levaram tudo isso para Roma. Existe em Roma, na parte antiga, nas ruínas da Roma imperial, um grande arco chamado Arco de Tito. Os romanos gostavam de celebrar a vitória de suas guerras, mandando erguer arcos comemorativos. Hoje, às vezes, se coloca uma placa comemorativa ou ergue um monumento comemorativo. Os romanos, né, megalomaníacos, gostavam de erguer arcos. E os imperadores, muitas vezes, vindo dessas batalhas vitoriosos, atravessavam ou entravam na cidade atravessando por esses arcos. E é interessante que no Arco de Tito, nos altos relevos que existem, né, nas pedras do arco, se vêem ali cenas desta destruição do templo e o espólio de guerra, né, os tesouros do templo sendo levados para Roma. Depois, todo aquele tesouro acabou financiando a construção, nada mais, nada menos do que o Coliseu de Roma. Olha como são as coisas na história. Aquele grande Coliseu que existe até hoje, de certa forma em ruína, mas na sua estrutura ainda bastante conservado, aquilo ali foi construído, não é? Também com este tesouro do espólio da guerra judaica. E isto acontece um pouco depois do período de Vespasiano e Tito, não é? Com o imperador Flávio. Tanto é que o Coliseu, o nome correto do Coliseu é Anfiteatro Flávio, não é? Em homenagem ao imperador que mandou edificar aquele monumento, aquele estádio
para as grandes apresentações, para as lutas, para as corridas, não é? Para as lutas navais que os romanos tanto gostavam, não é? Era espaço público de lazer, não é? O Coliseu de Roma. Mas tudo bem, isso daqui fecha parênteses, é só uma curiosidade. Mas vocês precisam saber que historicamente, gravem, é difícil gravar a data, mas o ano 70 não é difícil de gravar, de memorizar. A destruição do Templo de Jerusalém. Uma desconstrução de identidade. Acontece, a partir do ano 70, também uma diáspora judaica. O que é diáspora? É uma dispersão de judeus por tantas áreas, não é, do mundo, inclusive áreas dos ambientes de cultura helenística, de cultura grega. Então aqui temos o nosso Mateus escrevendo para a comunidade judaica neste contexto imediatamente posterior à destruição do templo. Eu quero agora falar brevemente para todos vocês como o Evangelho de Mateus está organizado, estruturado. Mateus não era qualquer redator. Ele não sentou e falou, vou escrever, e começou a escrever aleatoriamente. Ele organiza o seu texto. Há uma lógica na estrutura do texto, e vocês vão perceber comigo como de fato isto acontece. Abram no primeiro capítulo de Mateus. O primeiro e o segundo capítulos tratam do nascimento e da infância de Jesus, certo? Segurem aí o primeiro e o segundo capítulos, mas folheiem mais para frente, a partir do capítulo 26. No capítulo 26, Mateus começa o relato da paixão e da ressurreição de Jesus até o capítulo 28, certo? O Evangelho todo é composto de 28 capítulos. Então, o primeiro e o segundo tratam da infância, o nascimento e a infância de Jesus. E 26, 27 e 28, os três últimos capítulos, tratam da paixão e da ressurreição de Jesus. Agora, toda a parte intermediária, todo o miolo do seu Evangelho, portanto, do capítulo 3 até o final do capítulo 25, nós vamos encontrar, me permitam denominar assim, 5 blocos, 5 grandes partes. Estas 5 grandes partes são formadas por relatos e discursos. Relatos e discursos. Mateus, organiza propositadamente o seu texto dessa forma. 5 grandes partes, em cada uma destas 5 partes, primeiro relatos e logo em seguida um discurso. Fatos, acontecimentos seguidos de um discurso. E nós vamos perceber que o primeiro bloco, nós vamos percorrer aqui os capítulos. O primeiro bloco, ele está intimamente ligado ao 5º bloco. O segundo bloco está intimamente ligado ao 4º bloco. E Mateus, desta forma, afunilou no 3º bloco o núcleo central do seu Evangelho. Muito interessante. Ele organizou mesmo o texto de maneira
a nos fazer endereçar no cerne do anúncio de Jesus, considerando, não é, como grande moldura o nascimento, a infância, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas vamos ver isso então na prática. Vejam lá, a partir do capítulo 3, nós temos uma parte narrativa que começa com a pregação de João. Vão seguindo aí comigo. Capítulo 3, a pregação de João Batista, a narrativa do batismo de Jesus. Entra o capítulo 4, o relato da tentação no deserto. É a narrativa de fatos, de acontecimentos, no caso aqui, dos primórdios da missão pública de Jesus. Depois, Jesus retorna a Galileia, chama os 4 primeiros discípulos para o seu segmento, foi o evangelho do domingo retrasado, e aí cessa a narrativa de acontecimentos e começa um grande discurso, um grande e importante discurso, o Sermão da Montanha. Vejam que o discurso não é narrativa de acontecimentos. Naquele tempo, João Batista foi ao deserto, Jesus foi ao deserto, foi tentado, voltou do deserto, retornou a Galileia, foi a Cafarnaum, à beira do mar, chamou os primeiros. Aqui há uma narrativa de acontecimentos, certo? Esta narrativa cessa e começa um ensinamento, um discurso de Jesus. O Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, foi o evangelho de domingo passado. E logo em seguida vem outros ensinamentos. Olha lá, sal da terra, luz do mundo, é o evangelho de hoje. Na sequência das bem-aventuranças. E para quem Jesus vai endereçando os seus ensinamentos? Para os seus seguidores imediatos, os discípulos. De tal maneira que então seguem este grande discurso de Jesus, é grande mesmo, até o capítulo 8. No capítulo 8, antes, por o fim do capítulo 7, termina aquele primeiro bloco que eu falei. Dos 5, termina o primeiro no fim do capítulo 7. E esse primeiro bloco em 2 partes. Narrativa e discurso. Tudo bem, gente, até aqui? A partir do 8º capítulo, começa novamente uma parte narrativa. Olha lá, narração de milagres que Jesus realizou. A cura de um leproso, a cura do servo de um centurião, a cura da sogra de Pedro, diversas curas, exigências da vocação apostólica, Jesus que acalma a tempestade em alto mar, o endemoniado gadareno. Depois entra o capítulo 9, a cura de um paralítico. Olha lá, o chamado de Mateus, refeição com os pecadores, discussão sobre o jejum, cura de uma hemorroíça, a mulher que sofria de hemorragia, e a ressurreição da filha de Jairo, não é? Depois, cura de 2 cegos, até o fim do capítulo 9. Aqui, no finalzinho do capítulo 9, termina a parte narrativa do segundo bloco e começa a parte de outro discurso. O discurso é sempre um ensinamento que Jesus dá. Vejam lá, Jesus começa falando da missão dos 12. Olha lá, chamou os 12, deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos, não é? E por aí vai. Dá o nome
e ali vem as recomendações dadas aos apóstolos. Recomendações. É um discurso que vai ensinando os apóstolos na sua missão, não é? De testemunhar o Mestre Jesus. Esse grande discurso, chamado discurso apostólico, avança por todo o capítulo 10º, até o final do capítulo 10º. E aqui a gente encerra o segundo bloco. Tudo bem? Então vamos resumir assim. Primeiro bloco, bem-aventuranças como discurso. Segundo bloco, missão dos 12 como discurso. Tudo bem até aqui? Vamos para o terceiro bloco, entrando no capítulo 11. Começa então a parte narrativa. Pergunta de João Batista, o testemunho que lhe presta Jesus, o julgamento de Jesus sobre a sua geração, desgraça para as cidades às margens do lago da Galileia, o Evangelho revelado aos simples. Olha que interessante, aqui nesse capítulo 11, nesta parte narrativa do terceiro bloco, quero só destacar aqui que Jesus diz: Jesus pôs-se a dizer: Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Leiam por trás das palavras sábios e doutores do ambiente judaico. Os doutores da lei, aqueles que eram versados no conhecimento das Escrituras, da lei antiga, da Torá, dos 5 primeiros livros bíblicos. São Mateus diz: escondeste, claro, Jesus falando no relato de Mateus, escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, aos doutores, e as revelaste aos pequeninos. Ao longo de todo o Evangelho, são os pequeninos que são capazes de acolher a novidade do reino de Deus. As bem-aventuranças, a primeira dos 9 enunciados: bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Os pequeninos, os humildes. E depois Jesus diz assim, olha lá no versículo 28, que bonito: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Se lembram quando Jesus diz assim: cuidado com os fariseus, eles colocam para vocês carregarem pesados fardos que eles mesmos não carregam, mandam vocês cumprirem a lei, eles mesmos não cumprem, mandam os outros fazer, eles mesmos não fazem. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, é um ditado que se aplica aos fariseus. Então esse pesado fardo é o peso do cumprimento da lei debaixo de um jugo, debaixo de uma pressão, de uma religião muito mecanicista e vazia de coração. E Jesus ainda diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, ele é juiz e ele tem uma lei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como falávamos dos temas, a justiça da lei, a justiça do reino. Não é para suavizar o seguimento de Jesus, não. É para abrir os olhos dos membros da comunidade judaica quanto a uma religião pesada de cumprimento mecânico de preceitos, deixando vazio o coração. É a partir do coração do Senhor que começa o reinado de Deus
Reinado que deve também se estabelecer em nossa vida a partir do coração, do íntimo. Porque senão a religião vira cumprimento exterior e vazio. Bom, entra o capítulo 12, ainda estamos na parte narrativa, não é? A parte narrativa desse terceiro bloco. As espigas arrancadas, Jesus começa a se embater com os fariseus. A cura de um homem com a mão atrofiada. Jesus, servo de Yahvé. Jesus e Beelzebu, quando chamam Jesus, não é? Ele cura os doentes por Beelzebu. Nossa, que acusação! Dizer que Jesus faz o que faz porque ele tem nele o demônio. É chamar a Deus de princípio de todo o mal. O ser humano já fez isso lá no Gênesis. Não se esqueçam disso. Lá no Gênesis, depois do relato da queda, Deus pergunta, né, para Adão: o que fizeste? Foi a Eva. Ela que tu me deste como companheira, me ofereceu e eu comi. Aí Deus vai para Eva: por que fizeste isso? Eva diz: foi a serpente. Um joga a culpa no outro, não é? E no fundo, olhem o que Adão falou: a mulher que tu me deste como companheira me fez cair. Quer dizer que se tu não me tivesses dado a mulher como companheira, eu não teria caído. De quem é a culpa? Tua, de Deus. Falar que Deus é culpado dos males. Está aqui, ó. Chamam Jesus de Beelzebu. Falar que Deus é o culpado dos males. Isso continua atual, viu? Acontece um mal na nossa vida, sei lá, uma enfermidade, alguma coisa, primeira coisa que sai da nossa boca: por que Deus fez isso? É a mesma coisa que chamar. Deus fez o mal para mim. Então ele é fonte e origem do mal? Não. Bom, entenderam? Jesus e Beelzebu. Depois o sinal de Jonas, o retorno ofensivo do espírito impuro, os verdadeiros parentes de Jesus. E aqui é muito claro para São Mateus, em todas as partes em que se fala dos irmãos, sua mãe e seus irmãos estão ali. Trechinho que dá tanta polêmica às vezes por aí. Para o ambiente judaico, isso aqui não representa polêmica nenhuma. Irmãos, para designar não necessariamente irmão de sangue, filhos da mesma mãe, mas para designar todo vínculo de parentesco, numa tradição que tem Abraão como pai comum, como os judeus falam. Abraão é nosso pai comum, portanto, todos somos filhos de Abraão, logo somos todos irmãos, há um parentesco comum. Bom, no capítulo 13 começa o discurso, termina a narrativa, começa o discurso de qual bloco? Terceiro. Aí vem as parábolas. Nós estamos então no terceiro bloco, que eu falei para vocês, é o coração do Evangelho de Mateus. O discurso em parábolas para explicar o reino de Deus. Parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro e da pérola e a parábola da rede. Quantas parábolas deram? Contaram? 7 parábolas. Então, nesse capítulo 13, que de certa forma é um coração pulsante de todo o Evangelho, nós temos no discurso de Jesus
no seu ensinamento 7 parábolas para explicar o mistério do reino de Deus. Não é uma explicação matemática, porque o reino é mistério. Ele acontece misteriosamente entre nós. E ele acontece pequeno, naquilo que é pequeno. A semente, não é? O mistério do joio que cresce com o trigo na mesma seara. O grão de mostarda, o fermento que desaparece na massa, mas faz a massa crescer, não é? A pérola perdida e encontrada. Vejam, o mistério de Deus agir para reinar entre nós é este. Deus escolhe o que é pequeno para realizar grandes coisas em nós. Aquilo que muitas vezes nós desprezamos, depois Paulo vai dizer, semana passada meditamos, né? Deus escolhe o que é estulto, desprezível aos olhos humanos, para confundir os sábios. Mas o reino de Deus tem uma força própria, ele cresce por força própria. Não somos nós que fazemos crescer o reino de Deus. A gente colabora com o reino, colabora com Deus na missão de anunciar o reino, mas o reino tem uma força que lhe é própria. Na parábola do semeador isso é muito claro. O semeador joga a semente, mas não é ele que faz a semente vir para fora germinando. É? Não. Ele tem um papel, ele joga, ele lança a semente. Deus faz crescer. Bom, então terminamos o capítulo 13 e terminamos também o terceiro bloco. Faltam 2, coragem. O quarto bloco, a primeira parte, a parte narrativa, começa ali no versículo 53 do capítulo 13, já emenda com o capítulo 14 e vai. Herodes e Jesus, a execução de João Batista, a multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Capítulo 15, discussão sobre as tradições dos fariseus. Olha, só para exemplificar o que eu já disse, no versículo 6 diz assim: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse, e cita Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ah lá, acabei de dizer, lá no capítulo 11. Uma religião de lábios que falam palavras vazias, que cumprem mecanicamente leis, mas coração vazio. Jesus quer a partir do coração. Viram aqui o exemplo então das citações do Antigo Testamento, o modo próprio, de Mateus redigir o seu evangelho. Ensinamento sobre o puro e impuro. Ah lá, Jesus diz, não é o que sai do homem que o torna impuro, ou não é o que entra no homem pela boca que o torna impuro, mas o que sai de dentro do coração dele. Jesus quer vencer a hipocrisia dos fariseus. Hipocrisia, palavra que significa máscara, sabiam? No grego, hipocrisia significa máscara. A máscara que os atores usavam no teatro chamava hipocrisia. Depois da máscara virou uma conotação moral de falsidade, de incoerência. Quer dizer, pessoa que tem face dupla.
ela não mostra o que ela é, ela interpreta, então ela é falsa. Ela é um personagem. Olha aí. Muito bem. Depois segue lá o capítulo 16. Entra o capítulo 17, a transfiguração. E aqui Jesus já começa a anunciar. No capítulo 16, Jesus começa a anunciar a sua paixão. Justamente porque ele foi pondo o dedo na ferida das tradições, da cultura da religião judaica, batendo de frente com os fariseus. No capítulo 18, começa o chamado discurso eclesiástico. Então, estamos na quarta parte, no quarto bloco, já vimos a parte narrativa, agora vem o discurso, é o discurso eclesiástico. Mateus, no seu evangelho, reserva uma parte muito importante para tratar da igreja. A igreja tem lugar no plano de Deus, ou seja, a igreja nasce a partir de Deus. E a igreja é a assembleia dos que creem em Jesus Cristo. E aí vem o discurso eclesiástico. Quem é o maior? A questão do escândalo, a ovelha desgarrada, a correção fraterna. Veja, são ensinamentos para conviver entre irmãos, formando a igreja. O perdão das ofensas, a oração comum. Vem uma parábola do devedor implacável e termina no fim do capítulo 18. A partir do capítulo 19 vem o quinto e último bloco, nesta divisão que Mateus faz do seu evangelho. A parte narrativa, Jesus toca em questões, não é? De casamento, questão do divórcio, a continência voluntária, os que não se casam por causa do reino dos céus, Jesus e as crianças, o moço rico, perigo das riquezas, a recompensa prometida ao desprendimento. A parábola, no capítulo 20, dos trabalhadores enviados à vinha. No capítulo 21, a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada messiânica em Jerusalém. Segue, passa pelo capítulo 22, que começa com a parábola do banquete nupcial, vai para o capítulo 23, hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus, 7 maldições contra os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Advertências. E no capítulo 24 começa o discurso escatológico. Que significa esta palavra? Escatológico. Quer dizer, tudo aquilo que se refere aos últimos acontecimentos, o cumprimento das promessas divinas no fim dos tempos. Trata do fim. Não fim como destruição, mas fim como meta, como plenitude, realização de tudo o que Jesus promete. E do capítulo 24 emenda então até o fim do capítulo 25 e em seguida vem a paixão e a ressurreição. Então vejam, o primeiro bloco, bem-aventuranças como discurso. O segundo bloco, nós tivemos como discurso a missão dos 12 apóstolos. O terceiro bloco tivemos como discurso o ensinamento do mistério do reino pelas parábolas. Depois, o quarto bloco, nós tivemos como discurso o discurso sobre a igreja, o discurso eclesiástico. E o quinto e último bloco,
o discurso escatológico, os últimos acontecimentos. Agora vejam comigo. Bem-aventurança é o primeiro bloco, certo? O discurso escatológico é o último bloco, certo? Primeiro e quinto se ligam. Bem-aventuranças terrenas, bem-aventurança eterna, a escatologia, a plenitude, a realização definitiva. Serão consolados, é a realização dessa promessa. Verão a Deus, é a realização dessa promessa na escatologia. Deles é o reino dos céus, é a realização da escatologia, na escatologia. Entenderam? Como o primeiro bloco se une ao quinto, depois, o segundo bloco, a missão dos 12 apóstolos, se une ao quarto. O quarto foi o discurso sobre a igreja. Os 12 têm uma missão: anunciar o reino de Deus, formar a igreja. Já Jesus escolheu 12 porque ele não quis que a sua missão acontecesse de modo individualista. Já os 12 são o primeiro núcleo da comunidade de fé que é a igreja. Então, o segundo bloco se une ao quarto e formam uma unidade. E fica no centro o núcleo do Evangelho, o cerne de tudo, o anúncio central de Jesus, do Evangelho. Qual é, afinal, a boa notícia? O reino. Boa notícia não é outra coisa senão esta: Jesus que veio até nós dizer: escuta, temos um Pai, viu? Deus é Pai, Ele é misericordioso, Ele quer perdoar. Convertam-se, mudem de vida, para entrar na dinâmica do reinado do Pai, que é amor. Esta é a boa notícia. A nós que estávamos perdidos, acendeu-se uma luz para dizer: Deus não desistiu de vocês. Estavam perdidos, mas Ele, pelo seu amor de misericórdia, procura vocês. Vamos, se esforcem, mudem, porque Ele está nos dando nova oportunidade. Isto é o centro, o cerne, e o reino está presente entre nós. O reino já começa neste mundo, quando nós nos abrimos já aqui à palavra do Evangelho, à pessoa de Jesus, certo? Ele começa aqui, mas ele vai se completar no fim dos tempos, nos céus, na glória de Deus. Mas se nós não nos abrirmos a Deus aqui, enquanto peregrinos neste mundo, não haverá reino eterno. Sim? Então, agora é preciso que entremos na dinâmica do reino de Deus, que misteriosamente se aproxima de nós, que quer que a sua palavra, como uma sementinha, germine em terra boa dentro de nós, não em pedreiras. Ele quer que o seu reino cresça entre nós. E o seu reino é o quê? Justiça baseada no amor, desde o íntimo do coração, para não incorrer no cumprimento mecânico de leis que eu cumpro cegamente só por obediência, não porque amo. Quando a gente é criança em casa, o pai, a mãe fala assim: vai fazer, menino. A gente obedece a contragosto, não porque está desejoso. Sim ou não? A comunidade judaica muitas vezes estava refém disto. Cumpre as normas, goela abaixo, mesmo contra a vontade. Mas não havia mais amor a Deus e amor ao próximo. Por isso, a justiça do reino consiste em abrir o coração à palavra do Evangelho, para ela crescer em nós e Deus habitar em nós. Aí é o anúncio de Jesus.
E claro, Ele mesmo, Jesus, é o modelo para vivermos o reinado de Deus, porque Ele e o Pai são um. Entenderam um pouco o mecanismo um pouco complexo, é verdade, mas vejam como São Mateus foi perspicaz, não? Em organizar todo o conteúdo do Evangelho nestas partes, introdutória e final, nascimento e infância, paixão e ressurreição, que molduram o quê? Toda a narrativa e os 5 discursos, os ensinamentos de Jesus. Agora, não são só molduras, o nascimento, a morte e a ressurreição. Ao nascer, ao dar a vida por nós e ressuscitar, tudo o que Ele ensina nos seus discursos, Ele põe em ato. Em Jesus não há incoerência, não há a hipocrisia farisaica. Façam enquanto eu fico numa boa. Em Jesus não. Como eu fiz, façam vocês também. Dei-vos o exemplo. O que Ele ensina é o que Ele é, a pessoa dele. Por isso Jesus atrai multidões. Por isso Jesus é atraente. É irresistível ouvi-lo e caminhar com Ele. Tudo bem? Ajuda esta conversa de hoje sobre Mateus. Eu só dei pistas, chaves, para agora vocês mergulharem no Evangelho. Vão para casa, quem não leu inteiro, leia inteiro esse Evangelho. Quem sabe possa ser uma bonita tarefa para casa desta semana. Se vocês se organizarem um pouquinho por dia, dá para ler o Evangelho todo, com este molde que eu passei para vocês, com este olhar. Vai ser uma leitura diferente e tenho certeza muito proveitosa espiritualmente. Entender e amar o que nós descobrimos do Evangelho. Nossa, passei 1 minuto, vamos ficar de pé. Quero agradecer mais uma vez pela presença, pelo interesse, pela participação de vocês. Fiquem firmes. Nós vamos depois divulgar todas as outras datas das catequeses com o pároco, para nós seguirmos o aprofundamento bíblico ao longo deste ano. Que Deus nos inspire e nos ilumine com a sua graça, para nós amarmos cada vez mais o que é dele, o que é de Deus. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria por nossa caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para a missa agora, né? Até a próxima, se Deus quiser.